Existe um versículo que promete algo raro na Bíblia. Tudo o que você fizer prosperará. E ele não é simbólico, não é metáfora, não é promessa para o céu. É um mecanismo claro no Salmo 1. Hoje eu vou te mostrar como aplicar esse código e ativar prosperidade real na sua vida. O Salmo 1 começa assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí vem o versículo 3. O verso que muda tudo. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Não algumas coisas, não só os projetos certos. Tudo. Mas tem um detalhe que a maioria ignora, e esse detalhe é o que decide se isso funciona ou não na sua vida. A gente vai chegar lá. Primeiro, deixa eu te contar uma história. Tem um homem no deserto. Ele caminha há dias, sem água, sem direção, sem sombra. Ele vê miragens. Ele tropeça. Ele acha que está indo para frente, mas só está rodando. Ele se esforça, ele sua, ele segue, mas nada muda. Porque ele não tem raiz, ele não tem fonte, ele está desconectado. E tem outro homem, ele está plantado. Não no meio do deserto. Ele está junto ao rio. As raízes dele vão fundo. Ele não precisa correr atrás da água. A água vem até ele. E por isso ele cresce, por isso ele dá fruto, por isso ele prospera. Essa é a diferença entre quem luta e quem floresce. E o Salmo 1 não está falando de sorte, está falando de posição espiritual, de alinhamento interno, de escolha. A prosperidade prometida nesse salmo não é acidental. Ela é consequência direta de onde você se planta, do que você absorve e de como você se comporta. Então, vamos dissecar isso. Vamos quebrar o código. O Salmo começa com 3 negações, 3 nãos. E isso não é poesia. É instrução de sobrevivência. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Parece moralismo, né? Parece papo de igreja antiga. Mas não é. É mapeamento de energia, de mentalidade, de frequência. Vamos traduzir isso para o mundo real. Não andar segundo o conselho dos ímpios significa não absorver a visão de mundo de quem vive sem propósito, sem centro, sem eixo interno. Não deixar que a mentalidade de escassez, de cinismo, de não dá certo, de o sistema é contra mim, de todo mundo rouba, de é assim mesmo, não deixar que isso entre em você como verdade. Porque isso entra, devagar, por osmose. Você absorve o que está ao seu redor. Você começa a pensar como as pessoas que você ouve. Você começa a enxergar o mundo pelos olhos de quem está perto de você. E se você está cercado de gente que vive reclamando, que vive culpando, que vive estagnada, você vai começar a prosperar? Não. Você vai começar a reproduzir. O segundo não é mais sutil. Não se detém no caminho dos pecadores. Pecado aqui não é só transgressão moral. É erro de trajetória. É caminhar em círculos. É perder tempo com o que não edifica, com o que não constrói, com o que não gera fruto. É ficar parado em conversas vazias. É gastar energia em fofoca, em drama, em conflito desnecessário. É alimentar vícios, distrações, fugas. É viver no modo automático, sem intenção, sem clareza. E o terceiro, não? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o mais perigoso, porque escarnecer é zombar, é ridicularizar, é destruir antes de construir, é criticar sem criar, é desacreditar de tudo e de todos, inclusive de si mesmo. Tem gente que vive assim, que ri de quem tenta, que menospreza quem sonha, que destrói qualquer esperança,
qualquer movimento, qualquer fé. E se você se assenta ali, se você fica ali, se você faz parte daquela roda, você não vai prosperar. Você vai murchar. Então o Salmo começa dizendo: saia de perto disso. Não absorva isso. Não se detenha nisso. Não se assente nisso. E aí vem a parte positiva. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer, não obrigação. Prazer. Isso é importante, porque muita gente lê a Bíblia como dever, ora como tarefa, medita como técnica, mas não é isso. O Salmo fala de prazer, de encontrar satisfação, sentido, alimento interno naquilo. Meditar de dia e de noite não significa ficar o dia inteiro de olhos fechados repetindo mantras. Significa viver com aquilo dentro de você. Significa processar a vida através daquele filtro. Significa usar aquela sabedoria como bússola. É ter um centro, um eixo, um norte. E aí, quando você faz isso, quando você se afasta do que contamina e se aproxima do que alimenta, você se torna como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ribeiros. Não é um rio grande, é um fluxo constante. É uma fonte que não seca. É água corrente, viva, que nunca para. E a árvore não corre atrás da água. Ela só precisa estar plantada no lugar certo. As raízes fazem o resto. Isso é prosperidade verdadeira. Não é correr atrás, é atrair. Não é forçar, é fluir. Não é lutar contra tudo, é estar alinhado com a fonte. Antes de eu continuar, deixa o seu like agora, porque isso aqui não é entretenimento. Isso é reprogramação. E se você chegou até aqui, é porque algo em você reconhece essa verdade. Agora vamos falar da parte que ninguém conta. O Salmo diz: a qual dá o seu fruto no seu tempo. No seu tempo, não no seu desespero, não na sua pressa, no tempo certo. Isso frustra muita gente, porque a gente quer resultado agora, a gente quer prosperar hoje, a gente quer ver o dinheiro, a mudança, a virada imediata. Mas a árvore não dá fruto no dia que é plantada. Ela precisa de raiz, ela precisa de tempo, ela precisa de ciclo. E o problema de muita gente não é falta de potencial. É falta de paciência. É arrancar a semente do chão todo dia para ver se está crescendo. É mudar de estratégia toda semana porque não está dando certo. É desistir 3 passos antes da colheita. Prosperidade não é evento, é processo. E quem não entende isso, vive correndo de galho em galho, sem nunca criar raiz, sem nunca dar fruto. Mas tem outro detalhe no versículo. As suas folhas não cairão. Folhas que não caem significa vitalidade constante. Significa que mesmo em tempos difíceis, mesmo em seca, mesmo em inverno, você não murcha, você não desaba, você não perde a cor, porque você está conectado à fonte, porque a prosperidade não depende do ambiente externo, ela depende do alinhamento interno. E aí vem a promessa final. E tudo quanto fizer prosperará. Mas agora presta atenção, porque essa parte é crucial. Isso não significa que você vai ter sucesso em tudo que tentar. Significa que tudo o que você fizer, a partir dessa posição, a partir desse alinhamento, a partir dessa conexão, vai prosperar. A prosperidade não está no que você faz. Está em quem você é quando faz. Você pode ter 2 empreendedores, mesmo produto, mesmo mercado, mesmo esforço. Um prospera, o outro quebra. Por quê? Porque um está plantado, o outro está correndo. Um está alinhado, o outro está desesperado. Um age a partir da abundância interna. O outro age a partir do medo, da carência, da pressa. E o universo, Deus, a vida, responde a isso. Responde à frequência. Responde à posição interna. Então, quando o Salmo diz, tudo quanto fizer prosperará, ele não está prometendo mágica. Ele está descrevendo uma lei espiritual.
uma consequência natural de viver conectado à fonte. Agora, quais são os 3 erros modernos que bloqueiam essa prosperidade? Primeiro erro: buscar prosperidade sem transformação interna. A galera quer o resultado, mas não quer mudar. Quer o dinheiro, mas não quer soltar a mentalidade de escassez. Quer a oportunidade, mas não quer sair da zona de conforto. Quer a bênção, mas não quer se afastar do que contamina. E não funciona assim. Você não pode estar plantado no deserto e esperar dar fruto. Você precisa mudar de lugar. Você precisa mudar de frequência. Você precisa mudar de círculo. Segundo erro: agir por imitação, não por revelação. Tem gente que copia estratégia, copia método, copia passo a passo e não prospera. Porque prosperidade verdadeira não vem de fórmula externa. Vem de alinhamento interno. O que funciona para um pode não funcionar para você. Porque cada árvore tem seu tempo. Cada um tem seu chamado. Cada um tem sua raiz. O Salmo não fala em copiar o justo, fala em ser o justo. Fala em meditar, em absorver, em processar, em se tornar. Terceiro erro: desistir antes do tempo de fruto. Esse é o mais comum. A pessoa começa bem, ela se afasta do que contamina, ela busca alinhamento, ela planta. Mas, na primeira dificuldade, na primeira seca, na primeira demora, ela arranca tudo e começa de novo em outro lugar. E aí nunca colhe, porque nunca cria raiz, porque nunca completa o ciclo. Prosperidade exige persistência, mas não aquela persistência cega, desesperada, sofrida, e sim aquela persistência enraizada, confiante, conectada. Você já passou por isso? Já desistiu de algo que, se tivesse segurado mais um pouco, teria florescido? Me conta aqui embaixo, eu leio todos os comentários. Agora, deixa eu te mostrar como aplicar isso na prática. Porque teoria sem aplicação é só conhecimento morto. Primeiro passo: faça um inventário honesto do seu entorno. Olha para a sua vida agora. Olha para as pessoas que você escuta todo dia. Olha para o conteúdo que você consome. Olha para as conversas que você tem. Olha para os ambientes onde você passa seu tempo e pergunta: isso aqui me alimenta ou me drena? Isso me eleva ou me puxa para baixo? Isso me conecta com abundância ou com escassez? Porque você não pode prosperar bebendo de fonte contaminada. Você não pode crescer respirando ar tóxico. Você não pode dar fruto plantado no lugar errado. E não é sobre julgar as pessoas. É sobre proteger sua energia. É sobre escolher conscientemente onde você planta sua árvore. Tem um ditado que diz: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E isso não é papo motivacional. É lei energética. É absorção inconsciente. É contaminação ou elevação constante. Então, se as 5 pessoas mais próximas de você vivem reclamando, vivem estagnadas, vivem sem propósito, qual é a chance de você prosperar de verdade? Pequena. Porque você está absorvendo aquela frequência o tempo todo. Mas se você se cerca de gente que constrói, que acredita, que age, que prospera, você começa a vibrar naquela frequência também. Você começa a pensar diferente, a ver oportunidades onde antes via obstáculo, a agir com confiança onde antes agia com medo. Isso não é egoísmo, é sobrevivência espiritual, é proteção do seu potencial, é respeito pela semente que você carrega dentro de você. Segundo passo: crie um ritual de absorção diária. O Salmo fala em meditar dia e noite. E isso precisa ser prático, precisa ser tangível, precisa virar hábito. Pode ser 10 minutos de manhã lendo algo que te conecta com verdade, com sabedoria, com princípio. Pode ser um momento de silêncio antes de dormir, revisando o dia, processando o que entrou, soltando o que não serve. Pode ser ouvir algo que te eleva enquanto você trabalha. Pode ser parar no meio do dia para respirar, para reconectar.
para lembrar quem você é e para onde você está indo. O formato não importa. O que importa é a consistência. O que importa é criar um canal aberto entre você e a fonte. O que importa é não deixar o barulho do mundo cobrir a voz interna. Porque a prosperidade do Salmo 1 não vem de fora. Ela brota de dentro. Mas ela só brota se você regar, se você cultivar, se você proteger. E tem gente que passa o dia inteiro consumindo notícia ruim, drama nas redes sociais, reclamação, negatividade. E aí pergunta por que não prospera? Por que não vem oportunidade? Por que a vida não muda? A vida está respondendo ao que você alimenta. A vida está refletindo o que você absorve. Se você enche a mente de escassez, de medo, de caos, é isso que vai se multiplicar na sua realidade. Mas se você enche a mente de verdade, de princípio, de fé, de clareza, é isso que começa a se manifestar. É isso que começa a atrair. É isso que começa a prosperar. Terceiro passo: haja a partir da abundância, não do desespero. Isso aqui é sutil, mas é decisivo. Tem duas formas de agir. Uma vem do medo, a outra vem da fé. Quando você age com medo, você está sempre correndo, sempre tentando compensar, sempre com pressa, sempre forçando. E a energia disso repele, a frequência disso bloqueia. Mas quando você age com fé, você age com calma. Você age com clareza. Você age sabendo que está plantado no lugar certo, que a água vai chegar, que o fruto vai vir. E a energia disso atrai. A frequência disso abre porta. Deixa eu te dar um exemplo concreto. 2 vendedores. Mesmo produto. Mesmo cliente. Um está desesperado para fechar. Ele pressiona. Ele insiste. Ele transpira necessidade. O cliente sente isso e recua. O outro vendedor está tranquilo. Ele oferece com segurança. Ele respeita o tempo do cliente. Ele não precisa forçar, porque ele sabe que se não for esse, vai ser o próximo. Ele age a partir da abundância interna. E o cliente sente isso e confia. Quem fecha mais? O segundo, sempre. Porque prosperidade não vem de força, vem de frequência. E a frequência da abundância é calma, é confiante, é generosa. A frequência da escassez é tensa, é apertada, é desesperada. E isso vale para tudo. Para o trabalho, para o relacionamento, para a oportunidade, para dinheiro. Quando você age sabendo que está plantado junto ao rio, você não age com desespero. Você age com propósito. E isso muda tudo. Quarto passo: respeite o tempo de fruto. Eu sei que isso é difícil, porque a gente vive numa cultura de resultado imediato. A gente quer tudo para ontem. A gente quer prosperar agora. Mas a árvore não funciona assim. E você também não. Se você plantou recente, você está criando raiz. Você está se fortalecendo por baixo da terra. Você está se preparando para sustentar o fruto que vai vir. E nesse período, parece que nada está acontecendo. Parece que você está parado. Parece que você está perdendo tempo. Mas não está. Você está crescendo de dentro para fora. Você está se alinhando. Você está se enraizando. E se você arrancar a semente nesse momento para ver se está crescendo, você mata o processo. Se você mudar de estratégia toda semana porque não está dando resultado, você nunca completa o ciclo. Prosperidade exige fé. E fé não é acreditar que vai dar certo. Fé é continuar plantado mesmo quando ainda não deu certo. Tem uma história sobre um fazendeiro que planta bambu. Ele rega, ele cuida, ele protege. E durante 5 anos, nada acontece, nada aparece, nada brota. E todo mundo ri dele. Todo mundo diz que ele está perdendo tempo, que ele devia plantar outra coisa, que aquilo não vai funcionar. Mas ele continua regando, ele continua cuidando, porque ele confia no processo. E no 6º ano, o bambu brota, e em 6 semanas ele cresce 30 metros. 30 metros!
Em 6 semanas. E todo mundo se espanta. E pergunta, como ele cresceu tão rápido? E o fazendeiro responde, ele não cresceu em 6 semanas. Ele cresceu em 6 anos. Só que você não viu. Porque ele estava crescendo por baixo da terra. Ele estava criando raiz. Essa é a prosperidade do Salmo 1. Não é mágica, é processo. Não é sorte, é alinhamento. Não é acidente, é lei espiritual. E se você está numa fase em que parece que nada está acontecendo, lembra disso. Lembra que você pode estar criando raiz, que você pode estar se preparando, que o fruto pode estar vindo, mas ainda não chegou o tempo. Não desista 3 passos antes da colheita. Não mude de lugar quando você já está quase lá. Não arranque a árvore no momento em que ela mais precisa de você. 5º passo. Celebre o que já brotou. Isso aqui é importante, porque a gente tem o hábito de só olhar para o que falta, para o que ainda não chegou, para o que ainda não aconteceu. E aí, a gente vive insatisfeito. A gente vive ansioso. A gente vive sentindo que não é suficiente, que não tem suficiente, que não fez suficiente. Mas o Salmo diz que a árvore dá fruto no seu tempo. E se você olhar com atenção, você vai ver que já tem fruto, já tem resultado, já tem mudança. Pode não ser o fruto que você esperava. Pode não ser o tamanho que você queria. Mas já tem. E reconhecer isso, celebrar isso, agradecer por isso, isso alimenta o ciclo. Isso acelera a prosperidade. Porque gratidão é frequência de abundância. E quem vive em gratidão atrai mais do que agradecer. Mas quem vive em reclamação, em insatisfação, em foco no que falta, atrai mais falta, atrai mais escassez, atrai mais frustração. Então, para agora, olha para a sua vida e reconhece o que já brotou. Reconhece onde você já está melhor do que estava. Reconhece o que já mudou. Reconhece o fruto que já existe, mesmo que pequeno. E agradece, e celebra, e honra. Porque isso abre o canal para mais. Isso diz para o universo, para Deus, para a vida. Eu estou pronto para receber mais. Eu estou reconhecendo o que já recebi. Eu estou vibrando em abundância. E aí, a prosperidade flui. Natural, constante, multiplicada. Agora vamos falar do detalhe mais ignorado. O detalhe que decide se o Salmo 1 funciona ou não para você. A maioria das pessoas lê, tudo quanto fizer prosperará, e acha que é promessa automática, que basta fazer qualquer coisa e vai dar certo. Mas não é, porque o versículo começa com uma condição. Ele descreve primeiro quem é a pessoa que prospera, e só depois ele promete a prosperidade. Então a pergunta não é, o que eu preciso fazer para prosperar? A pergunta é, quem eu preciso ser para que tudo o que eu fizer prospere? E a resposta está no começo do Salmo. A pessoa que prospera é aquela que não anda, não se detém, não se assenta no lugar errado. É aquela que tem prazer na lei do Senhor. É aquela que medita dia e noite. É aquela que se torna como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ou seja, prosperidade não vem do fazer, vem do ser. Você pode trabalhar 20 horas por dia, pode ter a melhor estratégia, pode ter a melhor ideia. Mas se você não tiver alinhamento interno, se você não tiver conexão com a fonte, se você não tiver raiz, você não vai prosperar de verdade. Você pode até ganhar dinheiro, pode até ter sucesso, mas não vai ter paz, não vai ter satisfação, não vai ter plenitude. E aí você vai perceber que prosperidade não é só quantidade, é qualidade. Não é só ter, é ser. A árvore do Salmo 1 não prospera só porque dá fruto. Ela prospera porque as folhas não caem, porque ela tem vitalidade, porque ela tem vida. E tem gente que conquista tudo e continua vazia. Tem gente que alcança o sucesso e continua infeliz. Tem gente que ganha o mundo e perde a alma. Porque elas construíram no lugar errado. Elas beberam da fonte errada. Elas se plantaram no deserto. Então, o detalhe mais ignorado é esse.
Antes de buscar prosperidade, busque alinhamento. Antes de correr atrás do fruto, cuide da raiz. Antes de querer ter, trabalhe em quem você é. E quando você fizer isso, quando você realmente fizer isso, tudo quanto você fizer vai prosperar. Não porque você está forçando, mas porque você está fluindo. Não porque você está lutando, mas porque você está alinhado. E isso muda tudo. Agora, se você sente que esse tema conversa com o que você está vivendo agora, eu deixei um convite especial na descrição. Os Códigos Milionários. Lá dentro estão as 7 chaves mentais que mudam a forma como você enxerga e cria riqueza. É o aprofundamento de tudo que a gente fala aqui no canal. É o método que eu criei para quem realmente quer virar a chave. O link está lá embaixo. E se você quer continuar essa jornada comigo, eu deixei um vídeo na descrição que complementa tudo o que a gente falou aqui. É sobre como reprogramar sua mente para abundância. Vai te ajudar a conectar os pontos e acelerar sua transformação. Olha, eu sei que tem gente que vai assistir esse vídeo e não vai fazer nada. Vai achar bonito, vai concordar com tudo, mas vai continuar exatamente no mesmo lugar. Vai continuar cercado das mesmas pessoas, absorvendo as mesmas coisas, agindo da mesma forma. E daqui a 1 ano, vai estar no mesmo lugar, reclamando que a vida não muda, que a prosperidade não vem, que nada dá certo. Mas também sei que tem gente que vai ouvir isso e vai sentir algo diferente. Vai reconhecer que isso não é só informação, que isso é um chamado, que isso é um convite para mudar de posição, para mudar de frequência, para mudar de vida. E essas pessoas vão agir, vão fazer o inventário, vão se afastar do que contamina, vão criar o ritual, vão plantar no lugar certo e vão esperar o tempo do fruto com fé, com paciência, com confiança. E daqui a 1 ano, a vida delas vai ser outra, porque elas não mudaram só a estratégia, elas mudaram quem são. Elas não correram atrás da prosperidade, elas se tornaram prósperas. E você? O que você vai fazer? Você vai continuar correndo no deserto? Ou vai se plantar junto ao rio? Você vai continuar bebendo de fonte contaminada? Ou vai buscar água viva? Você vai continuar arrancando a semente todo dia? Ou vai ter paciência para o tempo de fruto? A escolha é sua. Sempre foi. Sempre vai ser. Mas agora você sabe. Você conhece o código. Você entende o mecanismo. Você tem o mapa. O Salmo 1 não é promessa vazia. É lei espiritual. É manual prático. É convite para uma vida completamente diferente. E se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, é porque algo em você já sabe disso. Algo em você já reconhece essa verdade. Algo em você já está pronto para mudar. Então não ignora isso. Não deixa passar. Não volta para o automático. Dá o primeiro passo hoje. Faz o inventário hoje. Planta no lugar certo hoje. Começa a meditar hoje. Começa a agir diferente hoje. Porque o tempo de fruto não começa amanhã. Ele começa no dia que você planta. E se você não plantar hoje, você adia a colheita. Você adia a prosperidade. Você adia a vida que você nasceu para viver. E eu sei que você não quer isso. Eu sei que você está cansado de esperar. Eu sei que você está pronto. Então vai. Se planta. Se enraiza. Se conecta. E deixa a lei do Salmo 1 fazer o que ela sempre fez. Prosperar tudo quanto você fizer. Aqui é o portador. Nos vemos no próximo vídeo.